Hello everyone, how are you? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do Escola Online. Meu nome é Ravi e hoje nós vamos ter a nossa aula do volume 2, da semana 2, do segundo ano do ensino médio regular. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre text and reading, ou seja, texto e leitura, no qual nós vamos ter algumas frases, textos em que vamos precisar ler, compreender o sentido e completar ali com alguma coisinha que vai fazer com que essa frase consiga transmitir um sentido mais completo, certo? Como sempre, antes de começar, eu vou dar o tempinho para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no nosso vídeo e daqui a pouco eu tô de volta. See you! Hello guys, welcome back. Vamos lá, então. Essas vão ser as habilidades a serem trabalhadas na nossa aula de hoje. Identificar a função comunicativa do texto, deduzir os significados de palavras e expressões desconhecidas com base na temática do texto, no uso do contexto e no conhecimento adquirido de regras gramaticais e de aspectos lexicais. Ou seja, nós vamos usar um pouquinho de cada coisa aqui para conseguirmos ler, compreender e completar os textos. O PET vem com o tema que é How to Focus in the Age of Distraction, que é como focar na era da distração. Ele nos cumprimenta também com uma mensagem Hello everybody! Você já se pegou distraído em meio a checadas no Instagram, conversas no WhatsApp e se entretendo no TikTok? Essa semana falaremos sobre o foco em meio às distrações. Study hard! Certo? Então, basicamente, vão ser alguns textos referentes a como nosso dia a dia está repleto de coisas para nos distrair, o que acaba sendo um problema quando nós temos que trabalhar, estudar ou os dois. Certo? Vamos adiante, então. Na primeira parte dos exercícios, o PET já nos faz algumas perguntas pessoais. Então, vocês vão poder responder ele do jeito que vocês acharem que encaixe melhor no dia a dia de vocês. Mas nós vamos deixar aqui as nossas sugestões de resposta, certo? Então vamos lá. Do you get distracted easily? Você se distrai facilmente? E a nossa sugestão de resposta é yes, I often get distracted with other things very easily. Que é, você se distrai facilmente? E a minha sugestão foi, sim, normalmente eu me distraio com outras coisas muito facilmente. O que acontece bastante, mas é necessário foco, atenção, persistência, certo? Na número 2, está perguntando, In your opinion, what are the most distracting activities on the internet? Na sua opinião, quais são as atividades que mais distraem na internet? E aí, de novo, é uma questão de opinião, né? Uma questão pessoal. Então, vou colocar a minha sugestão de resposta, que é Everything on the internet is distracting nowadays. There's too much information. But if I would choose, I would say that the social medias are the most distracting things on the internet. Tudo na internet serve para distrair hoje em dia. Tem informação demais. Mas, se eu fosse escolher, eu diria que as redes sociais são as coisas que mais distraem na internet. Porque, né, as redes sociais têm muita coisa, então acaba tendo um pouco de tudo. Então, independente do que você gosta, com certeza tem nas redes sociais. Jogo, filme, desenho, conversas, então tudo ali vai estar na rede social, então acaba juntando ali a maior quantidade de coisas para se distrair na internet. Na número 3, está perguntando assim, The text below mentions the expression, the age of distraction. Is the internet the one to blame, or is it the way we deal with the new communication technologies? Então, o texto abaixo, que no caso está lá no PET, né, o texto que está embaixo dessa questão no PET, menciona que é The Age of Distraction, o título, que é a era da distração, ele menciona
uma pergunta, a internet é a culpada ou é o jeito que nós lidamos com as tecnologias de comunicação que está gerando toda essa distração, esses problemas? E aí, de novo, é uma pergunta ali do que você acha. Então, nossa sugestão é: It's always up to us to deal with a situation. So, if we're allowing it to be a burden in our lives, we are the ones who must try to find a way to make it stop. Então, sempre resulta em nós termos que lidar com uma situação. Então, se nós estamos permitindo que isso seja um fardo em nossas vidas, nós somos quem devemos tentar encontrar uma forma de fazer com que isso pare, certo? Então, se a internet, se as redes sociais, se os jogos estão atrapalhando sua vida, sua produtividade na escola, no trabalho, alguma coisa assim, somos nós mesmos que temos que contornar essa situação aí, certo? Achar um jeito de conviver com as duas coisas e não, tipo, excluir a internet do mundo, sabe? Beleza? Vamos adiante então. Nós estamos aí a número 4. A número 4 está falando o seguinte: Based on the infographic above and on your knowledge about the topic, which option in the parentheses make appropriate recommendations to help people focus? Circle the correct one. E aí, pessoal, vocês podem ver que no patch tem uma imagem com uma pessoa no meio, com a mão na cabeça assim, com várias coisas ao redor dela, com um monte de coisa puxando setinha, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não coloquei aqui porque ia tomar um tempo e ela não tem exatamente muita informação. Teria que perder muito tempo ali analisando a imagem para eu conseguir explicar tudo. Então, né, nela ali estão as respostas, mas né, você consegue achar as respostas das frases abaixo, mas pelo conhecimento geral você também consegue. Então eu não coloquei ela aqui não, mas vocês podem olhar ela aí no pet de vocês, que vocês vão encontrar. Na número 4, está falando assim: baseado no infográfico acima, que é a imagem que eu acabei de mencionar, e o seu conhecimento sobre o tópico, quais das opções em parênteses fazem as recomendações serem apropriadas para nos ajudarem a focar nas coisas? Circule a correta. Então nós temos ali A, B, C, D, E, F, e cada uma delas tem umas palavras ali entre parênteses, e nós temos que circular quais estão corretas e quais nos ajudam ali a falar alguma coisa certinha, falar alguma coisa boa, certo? Então, ó, managing your space. Temos ali just one thing at a time. Então, só uma coisa por vez. Então, faça uma coisa só por vez ou não faça uma coisa só por vez. A B, não mantenha distrações longe de você, certo? Então, tipo, pelo conhecimento geral, dá para você marcar aquilo ali, vai fazer bastante sentido. Então, vou mostrar aí, pessoal, como é que ficaram as minhas respostas aqui para vocês. Ó. Do just one thing at a time. Faça só uma coisa por vez. Keep distractions away from you. Mantenha as distrações longe de você. Spend 10 minutes organizing your things. Passe 10 minutos organizando suas coisas. Spend time with your family and friends. Passe tempo com sua família e amigos. Don't use your cell phone, send emails, watch TV or access Facebook. Não use seu celular, envie e-mails, assista TV ou acesse o Facebook. Lembrando, pessoal, que essas frases aqui têm seções, eu acabei não falando. Na primeira é Managing Your Space, que é organizando seu espaço, uma coisa que é importante. Take a Digital Technology Detox, que é dar um tempo das tecnologias digitais, certo? Por isso está falando ali para você passar tempo com a família, com os amigos e não usar o celular, e-mail. Não quer dizer que você não pode usar essas coisas, não. Quando você estiver dando um tempo e você não quiser mexer em nada, não usa tipo assim, eu vou ficar um tempo à toa. Mas eu vou mexer no Facebook para ficar à toa. Eu vou jogar para ficar à toa. Não, vai fazer outra coisa. Principalmente porque nesse tempo de pandemia, muito provavelmente, vocês continuaram usando
todas as tecnologias que vocês já usavam, só que triplicado de tempo, né? E não tem nem muita opção, porque é complicado. Mas é isso, beleza? Na letra F ali, Help for Addicts, que seria ajuda para pessoas que não conseguem se livrar desse costume, que acaba sendo um vício. Então, ó, use blocker programs or adopt an alternative way to write. Take time to reflect and review early in the morning. Use programas que bloqueiam ou adote alternativas para escrever. Tire um tempo para refletir e rever as suas ações, né, de manhã cedo. No caso ali, use blocker programs seria usar alguns aplicativos ou programas para bloquear, pelo menos parcialmente, essa quantidade de coisa que chega a você. Assim você não fica com esse monte de trem na sua frente o tempo todo. Beleza? Vamos adiante então. Continuou, o mesmo exercício continua adiante. E como vocês já sabem o que é, eu vou mostrar para vocês como ficou as minhas respostinhas. Na letra G, don't check your email until you have decided what the 3 most important things to be done are at the end of the day. Então, ó, tá falando ali na G. Não olhe o seu e-mail até que você tenha decidido quais são as 3 coisas mais importantes que você tem que fazer no final do dia. Ou pelo menos que você tem que ter feito, certo? Reflect on what you did during the day. Reflita sobre o que você fez durante o dia. Embaixo nós temos Managing Email, que seria tipo organizar o e-mail. Don't turn on email alerts. Não ligue os alertas de e-mail, porque tipo, você pode estar fazendo alguma coisa e chega o barulhinho, você vai ter que olhar, porque a curiosidade não vai deixar você simplesmente ignorar aquele ali. Ou talvez vai, mas é isso. Keep your computer disconnected from 8 a.m. to 10 a.m. Mantenha o seu computador desconectado de 8 às 10 da manhã, para você ter seu tempo. Talvez 10 da manhã seja um pouquinho demais, mas tire um tempo aí para deixar o seu computador, o seu celular desconectado. Check email 2 or 3 times a day. Cheque o e-mail 2 ou 3 vezes por dia. Nessa daqui, dá até para ficar um pouquinho em dúvida, porque você pode... Tem gente que trabalha ou mexe muito com isso, então você precisa saber o que está acontecendo no e-mail. Então, como as pessoas acabam checando e-mail muito mais do que 2 ou 3 vezes, um conselho que eu daria aqui é você checar ele 2 ou 3 vezes em horários específicos, assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo, sem ter que ficar indo ali 500 vezes por dia, certo? No último ali, create rituals or habits, que é criar hábitos. Have a quiet morning, read, meditate, go for a walk. Tenha uma manhã quieta, leia, medite, vá passear, né? Dê um passeio. Before bedtime, wash your face, clean the dishes, read a book. É isso. Antes de ir para a cama, lave o seu rosto, lave os pratos, leia um livro, para você distrair daquilo ali, certo? O último ali, pessoal, eu editei porque eu vi que eu não tinha colocado isso separado. Então, ó, o último é how to work, que é como trabalhar. Então, stay away from the computer, caso você não trabalhe com ele, que é fique longe do computador, já se você não trabalha com ele. No meu caso fica um pouco difícil, mas work for 50 minutes and have a break for 20 minutes. Trabalhe por 50 minutos e dê um tempo por 20 minutos. Também não é uma coisa que dá muito para eu fazer. Mas vamos lá. Na próxima, nós temos um texto que nós temos que completar de acordo com o sentido e com as palavrinhas que nós temos ali na caixa. Então, ó, número 5. The following text is a description of a social networking service. Replace the letters by the appropriate verbs to complete the text. Use the correct tense. Igual eu falei, nós temos que completar o texto com aquelas palavrinhas ali da caixa. Só que tem um detalhe. Nós não podemos só colocar essas palavras ali. Nós vamos ter que ler e entender qual o sentido da frase.
Então, além de entender qual palavra vai encaixar, é necessário que você coloque ela no tempo verbal correto. Isso acaba sendo um pouquinho complicado. Então, vou dar uma força para vocês aqui, ó. A social networking service is, no caso ali eu completei com be, né? Eu não posso só completar com a palavra be, o be. Tem que completar com ele conjugado. Então, olha só. Um serviço de rede social é isso que eu estou falando ali, é um serviço online. Então, eu não posso simplesmente colocar o be ali, eu tenho que conjugar, certo? Então, a social networking service is an online service or site that focuses on facilitating the building of social networks or social relations among people who, for example, share interests, activities, backgrounds, or real-life connections. A social network service consists of a representation of each user, often a profile, his or her social links, and a variety of additional services. Então, um serviço de rede social é um serviço online ou site que foca em facilitar a construção de ligações sociais ou relacionamentos entre pessoas que, por exemplo, compartilham interesses, atividades, históricos ou conexões da vida real. Um serviço de rede social consiste na representação de cada usuário, normalmente um perfil com as ligações sociais e serviços adicionais para as pessoas. Beleza? Na número 6, nós tínhamos que trocar as letras em maiúsculo ali, que tinha A, B, C, pelos verbos que vêm entre parênteses. É basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui com textos, só que eles colocaram um verbo para a gente. Então, ó, nós temos ali já a letra A, we, tananã, live in curious times. It's called the age of information, but in another line, it can be called the age of distraction. Então, vai ficar live, porque como a gente está falando ali que nós vivemos, nós não precisamos mudar esse verbo. Se vocês lembrarem ou tiverem curiosidade de procurar, isso se chama Simple Present. O Simple Present é aquele negócio que a gente tem que colocar S, ES e ES para a gente falar sobre o que a gente faz, nossos hábitos. Mas como nós estamos falando de nós não precisamos mudar nada. Beleza? No verbo ali no caso. Vamos para a próxima. No próximo acontece a mesma coisa e eu vou mostrar para vocês como é que ficou, para eu já ler e traduzir para vocês, para não ficar longo demais. Então, ó. When we are working, we have distractions coming from every direction. In front of us is the computer with email notifications and other notifications of all kinds. Then there's the addiction lure of the browser, which contains not only an endless amount of reading material that can be a black hole into which we never escape, but unlimited opportunities for shopping, for chatting with other people, for gossiping, and news, and lurid photos, and so much more. Então, pessoal, traduzir aí para vocês. Como vocês puderam ver, eu tive que trocar alguns verbos, tive que conjugar algumas palavrinhas ali. Então, não foi só colocar o que está entre parênteses, igual aconteceu na primeira, certo? Então, traduzindo aí, ó. Quando nós estamos trabalhando, nós temos distrações vindo de todas as direções. Na frente de nós está o computador, com notificações de e-mail e outras notificações de todos os tipos. Então, tem o vício, vamos dizer assim, do browser, que contém não só uma quantidade infinita de material para ler, que pode ser um buraco negro, né, que atrai e te prende ali, do qual nós nunca escapamos, mas oportunidades infinitas para compras, para conversas com outras pessoas, para fofocar e ver notícias e fotos e muito mais, certo? No último ali, vamos lá. Computers took over our lives, and while I am as pro-technology as the next guy, more so in many cases, I also think we need to consider the consequences of this new lifestyle. Então, os computadores tomaram conta das nossas vidas. E apesar de eu ser uma pessoa que defende a tecnologia, né, pró-tecnologia,
como qualquer outra pessoa, e ainda mais em muitos casos, eu também acho que nós precisamos considerar as consequências desse novo estilo de vida. Show? Beleza? Tranquilo? Acho que foi, né, gente? Então, pessoal, terminamos por aqui. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Um abraço. Aguardo vocês para a próxima aula. E também tem que comentar aqui, pessoal, sobre o projeto Enem Eu Não Erro Mais, aqui do Escola Online. Nós vamos estar ministrando aulas ao vivo sobre o Enem, totalmente gratuitas aqui no YouTube. E eu conto com a participação de vocês, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos seguir lá no Instagram, pode deixar um comentário aqui pra gente no YouTube. E é isso. Thank you very much. Um abraço. Até a próxima. See you. Bye, bye.